A intenção aqui, né, com essa roda também, é a questão da inclusão das mulheres, né, que acabou sendo o meu foco na formação. E o objetivo desse projeto é justamente trazer um pouco das mulheres quilombolas também, dar essa oportunidade para as mulheres quilombolas, para terem essa oportunidade, né, de aprender um pouco mais sobre a nossa área, aprender mais sobre introdução à computação, informática básica, que é uma coisa extremamente essencial ultimamente, né, principalmente agora, e que a gente acha que seria muito legal e muito, eu posso dizer, nem sei exatamente a palavra, mas enfim, é algo muito importante até para as mulheres, para nós mulheres, ter esse acesso. Então, o projeto teve esse foco, né? E a nossa conversa de hoje, ele vai ter como tema a mulher e a tecnologia no mundo do trabalho. Como na conversa passada, a gente focou na questão dos desafios, voltado para a formação, dessa vez a gente vai focar na parte do trabalho, né? E deixa eu apresentar minhas convidadas, né? Vou por ordem alfabética. A gente tem a Daiane Cruz, que ela é licenciada em Ciência da Computação pelo IF Baiano, é licenciada em Matemática pela Uninter e é professora da Educação Profissional da Secretaria de Educação da Bahia. Já a Gabriela, ela é professora no IF Baiano de Itaberaba, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Ela é mestre em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial na Faculdade de Tecnologia Senai Cimatec, aqui da Bahia. E tem experiência profissional de 15 anos em desenvolvimento de software e 6 anos na docência, né? Já a Joyce, ela é analista em cibersegurança industrial, com experiência em threat hunting e resposta a incidentes. Ela tem certificação e cursos voltados para a segurança da informação e experiência nos segmentos de saúde, governo, varejo e corporativa. Também foi pesquisadora na área de Cloud Forensic entre 2012 e 2019 e ela é palestrante, autora e voluntária do projeto Mulheres na Cibersegurança, né, a WOMC. Temos também a Laís Farias. Ela é mestranda em Ciência da Computação pela UFES, especialista em Engenharia de Sistemas pela ESAB, bacharel em Sistemas de Informação pela UESB, e ela é membro de grupos voltados para a participação de mulheres na TI, que é também uma coisa muito, muito atual, muito também, né, com muito destaque ultimamente. E por último, mais ou menos importante, temos a Maria Celiane, que ela possui licenciatura em Ciência da Computação pelo IFE, daqui de Bonfim, e foi estudante bolsista de iniciação em docência através do PIBID. E também desenvolveu atividades relacionadas ao ensino de conceitos básicos da computação e introdução à lógica de programação. E também participou de desenvolvimento de jogos eletrônicos digitais, com a perspectiva de aprimoramento de processo de ensino-aprendizagem na educação básica. E atualmente ela cursa licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional, pela Uninter. Enfim, pessoal, apresentadas as meninas. Por favor, meninas, falem alguma coisinha sobre vocês. Pode ser por ordem alfabética também. Comecemos, Daiane, por favor. Gente, boa tarde. Eu não tenho muito o que falar, não. Eu estou muito feliz de rever algumas das meninas, a Joyce e a Celi. A gente mantém contato até hoje. A Celi, a gente fala toda vez que eu preciso da Celi também. A Celi me ajuda muito em várias coisas. A Joyce também. E prazer em conhecê-las. As meninas, a Gabriela, a Laís e a N. Prazer em conhecê-las, eu estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Eu espero que minha contribuição para o dia de hoje seja válida para vocês. Joyce. Sou eu agora? Acho que é Joyce, não?
Mas pode falar, Gabi, se for o caso. Falar então, que eu já tinha ligado o microfone. Deixa eu ver. Em primeiro lugar, agradecer, né? Ser convidada para conversar aqui com vocês. É um prazer conhecer vocês. O professor Norato já falou um pouquinho aí, né? Que eu sou bonfinense. Atualmente eu estou lotada em Itaberaba, mas quero muito voltar para minha terrinha, né? Seu Bonfim. Atualmente eu estou aqui durante a pandemia entre Bonfim e Salvador, né? Porque minha mãe mora aqui em Salvador. Atualmente eu estou em Salvador hoje, mas já estou indo para Bonfim semana que vem. Fico dividida, mas é isso, estou adorando participar dessa tarde aqui com vocês, vou conhecer um pouquinho mais de cada uma, né, à medida que vocês forem falando, e espero também contribuir para o crescimento, né, e para esse debate sobre a participação da mulher no campo da tecnologia da informática. Joyce? Oi, gente. Vocês conseguem me escutar bem? Tá muito baixo? Tá bom? Vocês conseguem me escutar? Tá bem baixinho. Tá bem baixo? Tá, vou segurar aqui. Primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite, né? A indicação da Daiane. Estou revendo ela aqui também. Ela que foi minha colega de turma, que eu tinha iniciado a licenciatura no IF Baiano também. Só que aí depois eu acabei passando para sistemas de informação da UNEB e aí concluí o meu bacharel lá. Quanto às outras convidadas, é um prazer conhecer vocês. Também durante a conversa a gente vai debatendo mais, né, sobre o principal tema. Aizinha? Oi, já falou um bocado aqui hoje, né? Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? Quando o Honorato veio conversar comigo, me convidando, adorei o convite. Meu filho, falar de mulher e tecnologia, bora. É uma coisa diária já que a gente fala. Como a Anne falou, eu tô atualmente no mestrado. Também sou docente. Por falar nisso, comecei minha carreira acadêmica no IF Baiano, só que no IF Baiano de Bom Jesus da Lapa. Também já passei pelo IFBA e atualmente estou só como tutora da licenciatura em computação da UNEB. Eu também espero contribuir muito, assim como as meninas. Prazer também conhecê-las. Quer dizer, na verdade, acho que eu Celi acabei meio que conhecendo, só que eu numa posição de agonia e ela tadinha aproveitando. E que bom que ela aproveitou o evento. Mas prazer em conhecer, prazer em rever também algumas pessoas, como o Honorato, mesmo que à distância, né, remoto. E na medida que a gente for conversando, a gente vai conhecendo um pouquinho mais de cada uma e vai contribuindo, né, para essa discussão que é necessária. Nunca deixou de ser necessária. Celi? Então, também que alegria, né, participar. Foi uma surpresa muito boa quando eu recebi o convite, né, professor Honorato, a Fabiane, que eu insisto em chamar de Bia, porque eu a conheci por Bia, então que alegria, né, saber que diante da sua experiência acadêmica se debruçou sobre um projeto tão bacana, né. Então é um prazer conhecer as meninas que eu ainda não conhecia, rever as que eu já conheço e estar participando aqui com vocês. Espero também poder contribuir de alguma forma e certamente a computação, o curso de licenciatura em ciências da computação, tudo relacionado à informática é de uma riqueza assim incalculável, e poder conversar sobre isso me anima demais também. Bom, pessoal, para dar um start, né, nessa conversa, dá até para trazer a questão de por que a gente não usou mercado de trabalho no tema, em vez de mundo de trabalho, né? Inicialmente foi pensado em colocar mercado, só que existia essa complexidade da mulher nos espaços, né? E uma dessas complexidades é que não dá para reduzir o que a gente enfrenta, né, nosso dia a dia,
no trabalho em si, na parte profissional, só em mercado de trabalho. É muito amplo isso. E eu queria até pedir para a Celi, para ela dar falar um pouquinho mais a respeito, porque ela tem certo maior, acredito eu, domínio com relação a isso. É interessante, né? Porque quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre mundo de trabalho, eu fiquei intrigada. Eu disse, nunca tinha ouvido falar de uma forma. Sempre mercado de trabalho, né? No noticiário, nas publicações relacionadas mercado de trabalho, mercado de trabalho. E a ideia de mercado, ela pode gerar uma certa ambiguidade, né? Porque mercado diretamente relacionado à questão financeira, monetária. E quando nós, com as nossas capacidades, nós vamos trabalhar, vai muito além do monetário, né? Vai muito além da força de trabalho que gera recursos financeiros. Então, de uma forma bem resumida, o que a Bia foi introduzindo aí é interessante porque se a gente olhar o mundo, mundo diferente de mercado, né? O mundo do trabalho, ele engloba também uma questão de formar a pessoa, o indivíduo, para que ele coloque não só a sua força física, a sua capacidade intelectual para gerar recursos financeiros, mas para contribuir para a sociedade como um todo, né? Então, numa perspectiva educacional, e nós, enquanto mulheres nas tecnologias e tudo, nós que passamos pela graduação, estamos passando pela graduação, nós compreendemos que não é somente você obter resultados positivos na graduação que está tudo certo, depois você garante uma vaga no mercado de trabalho. Não. É necessário ter tudo isso muito fomentado ainda na graduação, no processo formativo, porque nós seremos lançados para o mundo, né? Nós iremos nos deparar com os desafios que, se tivermos uma perspectiva apenas mercadológica, nós não vamos conseguir abraçar, né? Então, resumidamente falando, né, para poder e que isso, pesquisando um pouco mais a respeito disso, o que para mim é muito claro nesse sentido de o porquê de mundo de trabalho é porque vai além, né, dessa questão puramente funcional, né? É quando as capacidades intelectuais, as capacidades físicas, aquilo que já foi descoberto, aquilo que está sendo pesquisado, aquilo que será pesquisado, é fomentado e incentivado para que não só nós que estamos hoje inseridos no campo de atuação, seja na educação ou em outras áreas, né? Como depois vou falar um pouco melhor sobre o quanto é interessante, né, a gente ver sobre isso, que não necessariamente aquilo que a gente idealiza ou conhece a partir da nossa formação é aquilo que define, né, como será a nossa atuação, porque não é apenas mercado, é todo um mundo para que os nossos conhecimentos, capacidades e tudo mais seja colocado em prática, né? Então, não sei se eu embolei ou ajudei, Bia, mas qualquer coisa aí pode perguntar. Se eu não souber, também eu digo, sei não. Mas foi só mesmo para poder dizer aquilo que eu compreendo a partir dessas duas terminologias aí. Na verdade, ficou bem claro, Sueli, muito obrigada. E considerando, né, essa complexidade, né, que a Sueli trouxe pra gente sobre todas as questões, eu queria de vocês, convidadas, que já se organizaram, tiveram todo esse... falassem um pouco a respeito de como é estar nesse local, né, de fala. Fique à vontade, qualquer um aí que estiver disposta. Eu acho que eu posso começar, né? Porque, pelo que eu observei aqui, a maioria das convidadas são mais voltadas para a licenciatura, né? E eu não sei a Gabriela, que ela tem experiências tanto no mercado, né, no mundo do trabalho, quanto na docência também. Então, como eu sigo mais nesse quesito, né, eu ainda não estou do lado da docência, apesar de ter iniciado no IF Baiano, eu acho que eu posso falar um pouco inicialmente sobre a tecnologia da informação na Bahia em si, né, que a gente pode acabar até mesmo segmentando um pouco, né, nessa questão
até mesmo das áreas de dentro da tecnologia da informação, né? Tanto a docência, quanto o desenvolvedor, quanto o analista de banco de dados, etc. Então, a gente acaba identificando em algumas áreas daqui mesmo da Bahia que há já um pouco de divergências se comparado a estados como São Paulo, o do Rio de Janeiro e etc. Então, a gente já percebe um pouco dessa diferença até mesmo na atuação em si, quanto à área. Então, quando a gente começa a detalhar muito mais de você encontrar a área em si e depois a sua, como é que eu posso dizer, estar à frente dessa sua decisão de trabalhar com tecnologia da informação sendo mulher, então as coisas começam a ficar muito mais, digamos assim, é como se fosse vários filtros, entendeu? E aí você se encontra muitas vezes desamparada, você se encontra sozinha, né? Não sei quem foi que falou que, pronto, a Laís tinha comentado que os colegas dela não tinham passado, e ela se viu na turma sozinha. Então, quando você começa a ter uma noção, assim, de como isso vai funcionando e como isso, de certa forma, te afeta como profissional, eu acho que já abre margem para bastante reflexões, assim, e também a conclusões que muitas pessoas, né, muitas mulheres, inclusive, devem chegar e dizer, será que é realmente esse o meu caminho? Será que eu posso seguir por aqui? Já que eu não estou encontrando muitas oportunidades. E quando encontro, muitas vezes eu estou ali competindo com outros rapazes, né? Muitas vezes a seleção é feita com 1 ou 2 moças, e do outro lado tem 10 rapazes, por exemplo. Então, acredito que esse momento de reflexão acaba sendo divisor de águas. Quem quiser complementar também, incentivo vocês a falarem, porque vocês são os meus convidados queridos. Então, apesar de eu não atuar de fato no mercado de trabalho, mas na docência, eu vou contar uma experiência bem, vamos dizer assim, foi bem assustadora para mim, né? Saí da primeira experiência de docência e fui tentar uma seleção para trabalhar no mercado mesmo, em uma empresa. E eu fui, acho que a única mulher a tentar, e tinha outros homens, e todos, digamos, no mesmo nível de conhecimento que eu tinha. Eu fui mandada para casa, falaram assim, não, vai para casa, vai estudar mais um pouco, depois a gente conversa com você. Aí o cara que acho que ele nem era formado ainda, ele estava cursando, ele foi contratado no dia seguinte, após a entrevista dele. Então, e era uma empresa que eu lembro que a única mulher que tinha dentro da empresa trabalhando era a secretária, não tinha mulher trabalhando na área de desenvolvimento. Então, para mim, foi a experiência mais assustadora que eu tive. Então, eu não tive nem a chance de entrar no mercado de trabalho, tadinha, para poder ver, né, como é que funcionava de fato. Isso aconteceu foi em 2000, vamos botar, acho que foi 2015, eu acho. Tem muito tempo também, assim, não. Mas, assim, uma oportunidade que eu tive, outra foi com a Nubank, que a Nubank, gente, tem muitos planos, inclusive, para contratar, eles direto fazem seleção para engenheiros de software, muito legal, a Nubank tem esse incentivo. Mas, assim, eu não digo que eu não fui para a carreira de mundo de trabalho, não porque eu não tive só essa chance que me barrou, não, calma. É porque realmente a minha vocação está em sala de aula, eu falo isso para todo mundo, eu realmente gosto de estar em sala de aula. Mas eu tive essa experiência ruim na minha primeira tentativa no mercado de trabalho. A Nubank eu não cheguei a entrar, porque quando eu recebi a proposta da Nubank, quando eu mandei meu currículo, que eles mandaram um retorno, eu recebi a proposta de ir pro IFBA. Eu falei, entre o que eu gosto e o que eu tô tentando, eu vou pro que eu gosto, porque eu realmente me realizo. Aí eu fui pro IFBA e não continuei o processo da Nubank. Mas o mercado de trabalho é sim complicado para as mulheres. Às vezes a gente está ali, como a Joyce falou, 1, 2 mulheres na seleção com vários homens, e a gente sabe que tem estudos que mostram que tem os próprios contratantes, os próprios gestores, eles vão pela linha ainda estrutural de que eu acho que o homem vai dar mais conta de que uma mulher, existe isso, e temos pesquisas que mostram isso.
que foi feita até uma experiência em que pegaram 2 currículos. Eu não lembro agora o nome do cara que publicou esse estudo, mas eu posso depois procurar e passar, se vocês quiserem. Eu estava lendo recentemente e esse estudo foi feito assim, eles pegaram o mesmo currículo e só colocou o nome do currículo de uma mulher e o nome do currículo de um homem, e colocaram em empresas diferentes. Adivinha qual o currículo que foi aceito logo? O que estava com o nome de um homem. Então ainda temos esse problema ainda que está meio que enraizado, não é algo que é tão, às vezes é enraizado mesmo, às vezes é bem velado, mas existe esse problema em relação a nós no mundo de trabalho, né? Foi, assim, um pouco do relato, né, do que a gente vive todos os dias nessa luta diária de a gente briga pelo nosso espaço, e às vezes, enquanto as pessoas têm que subir degraus, a gente tem que construir degrau por degrau para poder subir e chegar até lá. Vou falar um pouquinho também, vou aproveitar que a Laís falou dela se encontrar na docência. Eu me encontrei na docência também, eu nunca procurei trabalhar em uma empresa. No início, depois que eu terminei a graduação, foi por um certo medo, um certo receio de entrar nesse mundo que é muito competitivo em relação a tá ali, a gente tem uma empresa, tem a vaga, e aí você vai tentar aquela vaga e a quantidade de homens tentando aquela vaga é muito maior em relação ao quantitativo de mulheres. E eu me senti um pouco intimidada em relação a isso para ir até as empresas e colocar currículo. Tinha questão também da insegurança. Eu tinha acabado de terminar a graduação e eu não estava me sentindo segura na área para trabalhar. Só que aí com o tempo veio experiência, veio mais conhecimento e hoje eu me sinto mais segura de tentar, mas não tenho mais interesse. Eu gosto mesmo da docência, eu gosto de ensinar e infelizmente a gente está vivendo um mundo competitivo, ou injusto. Eu trabalho na área, na docência e percebo alguns comentários, alguns olhares diferentes. Eu trabalho junto com meu marido e eu dou algumas disciplinas que o meu marido não dá, essas disciplinas. Ele trabalha na área, mas ele não tem, ele não é especialista na disciplina. Aí ele falou, ele não conhece a disciplina e mesmo assim tem gente que procura ele para tirar dúvidas em relação a algumas coisas que a disciplina aborda e depois ele vem me perguntar a dúvida do outro para ele poder responder. Eu me sinto um pouco mal em relação a isso. Eu sempre falo, poxa, eu sou a professora da disciplina, eu domino o conteúdo da disciplina. Você não é o professor, mas sempre eles vão atrás do meu marido, até na escola. Não é só alunos, alguns professores também têm isso. Aí eu fico um pouco mal em relação a isso. Também não me calo em relação a isso. Hoje em dia eu falo mais um pouco. Tem certas situações que eu não deixo passar. Antes eu deixava, ficava, tá tudo bem, deixa pra lá. Agora não mais. É só isso que eu queria falar. Como eu falei, a minha paixão hoje em dia é a docência. Eu pretendo continuar na docência. Talvez no futuro lá, talvez eu tente algo em alguma empresa. Mas por agora eu não tenho interesse. Celi, o Gabi, você tem algo a acrescentar? Acho que eu tenho algo a acrescentar, porque assim como Laís e Daiane, eu também, né, hoje eu prefiro estar em sala de aula, né, ou em sala virtual, infelizmente, mas, por enquanto, mas eu já também tenho bastante experiência no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né, como vocês falaram. Inclusive, eu gostei bastante dessa explicação, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? A diferença de mercado de trabalho para mundo de trabalho. Hoje eu me dedico inteiramente, né, à docência e à vida acadêmica, né? Eu me considero uma docente pesquisadora, né? Tô aí em vias de finalizar o doutorado, se Deus ajudar, Senhor. Não sou nem religiosa, mas nessas horas a gente apela.
mas antes, né, de me envolver com a docência, e durante também teve um período em que eu trabalhava no mercado de trabalho e ao mesmo tempo era docente e tudo isso, mas sempre tem aquele estigma, né, de ser, se não a única, uma das únicas mulheres entre os colegas de trabalho. Desde o início, né, desde a universidade, desde a vida acadêmica, na graduação, eram 3 meninas, no mestrado, só tinha eu de menina, que a turma era menor, né, não sei porquê também, enfim, só tinha uma menina. No doutorado também, não me recordo quantas são, porque a gente entra, a gente sai, mas fica em torno de 3 também, a média. No mercado de trabalho a mesma coisa, e a gente sofre. Eu achei muito interessante isso que a Daiane falou, eu estava aqui pensando, nossa, é isso mesmo, né, tipo, direto situações de trabalho, eu passava por isso. Eu cheguei a ir trabalhar em Brasília, eu passei 3 anos morando em Brasília como gerente de projetos do Fundo Nacional de Educação, que é uma autarquia ligada ao MEC. Então, é um órgão, né, público, que por si só já tem um ambiente, né, meio machista, já tem, né, o Brasil é um pouco atrasado em relação a isso, eu acho, né, talvez não conheço muito em relação aos outros países, mas a gente vê que algumas empresas do setor privado já têm programas para diminuir, né, o machismo, para incluir mais as mulheres nos setores de tecnologia ou nos cargos de liderança. Muitas empresas têm feito, né, esse movimento, mas dentro do governo, sinceramente, eu já trabalhei em alguns órgãos do governo e não via isso. Eu era gerente de projetos, então eu tinha um cargo alto dentro do órgão, trabalhava junto com outros colegas e outras colegas gerentes de projeto, mas sempre tinha aquela coisa, né, sempre tinha uma insinuação, um desmerecimento, por mais que eu estivesse ali por um concurso que foi feito de igual para igual, né, sem ver se era homem, se era mulher, só pelas qualificações. Foi feita uma prova, né, foi um concurso temporário na época, e sempre tinha aquela coisa, né, a gente tem que ficar provando o tempo todo que a gente merece estar ali, ou a gente tem que fazer um trabalho melhor do que os outros, ou se você tem uma falha, né, em algum momento do seu trabalho, não foi porque você é humana, né, pessoas erram, acontece. Não, a sua falha é porque mulher não serve para trabalhar com computação, sabe? Aí, tá vendo? Bem que eu disse que não servia para o cargo. Então, infelizmente, isso ainda acontece bastante, isso é muito triste de ver acontecer, mas, em contrapartida, é legal ver que tem muitas mulheres estão voltando, né, digamos assim, para o campo da computação. Passaram-se muitas décadas, aí 3, 4 décadas, em que sempre declinando a quantidade de mulheres entrando na área da computação, seja academicamente, seja para o mercado de trabalho, e acho que tem mudado um pouco, né, bem a passos de formiga, mas só da gente estar participando hoje dessa tarde já é um movimento também, né, para incentivar, para inspirar outras mulheres a seguirem esse caminho. Acho que é isso, por enquanto. Pois é, e aí, bem resumidamente, né, porque profissionalmente eu não tenho uma experiência de atuação voltada para a computação, né, claro, tudo aquilo que eu fui adquirindo ao longo da graduação e tudo, é utilíssimo, né, em toda a minha vida, mas o que, diante daquilo que vocês foram colocando, me fez lembrar muito foi que durante toda a minha graduação, né, eu tive uma identificação muito grande com a docência, sim, né, tanto que, inclusive, atualmente eu curso uma segunda licenciatura em História, e por mais que isso possa soar um pouco incoerente inicialmente, é porque foi na graduação, na licenciatura em Ciências da Computação, né, que eu fui entendendo a importância da tecnologia como um todo, né, para além, né, e aí, quando eu ia fazendo memória das experiências que eu tive junto ao PIBID, né, em ensinar para crianças da educação básica em escolas públicas conceitos computacionais que elas não iriam se apropriar daquilo, adquirir aquele conhecimento,
de uma forma mecânica. Não, é para que eles aprendessem a pensar computacionalmente. Aquelas meninas, aqueles meninos que tinham uma realidade social em casa tão desafiante, mas que ao desenvolver as atividades de uma forma dinâmica e tudo, nós éramos desafiados a mostrar para eles que não era só porque, talvez para uma menina no segundo ano do ensino médio, nunca ouviu falar que existia a profissão de programador web, mas, sei lá, talvez aquela aula do PIBID serviu para ela gostar, só ouvir falar sobre algoritmo, e dali foi o gancho para que depois, terminando o ensino médio, abrisse os horizontes para que ela fosse atrás, né? Então, com os estágios e tudo, quando a gente vai tocando na vida daquelas pessoas, e principalmente sendo esse incentivo, porque era interessante que o pessoal via, né? Eu sou muito pequena, então eu vou falar assim, e aí achava engraçado, porque acho que eles não entendiam como assim. Quer dizer, você poderia estar fazendo, sei lá, pedagogia e tudo, claro, né? Me atrai muito, me chama muito, mas ele ainda é muito difícil para as pessoas associarem também a presença das mulheres em algo relacionado à área das exatas, né? Claro, nosso curso, eu digo curso do IF Baiano, é uma licenciatura, então tem toda a vertente pedagógica e tudo, claro, né? Mas é interessante ser esse exemplo, né? Porque talvez a pessoa nunca tenha tido contato com aquilo. Mas, enfim, profissionalmente, eu ainda não atuo, eu digo ainda, porque eu não desisti de procurar, mas eu percebo que no território de identidade aqui do Piemonte Norte do Itapicuru, ainda não é uma realidade a atuação de uma forma tão expressiva, né? Se a gente olhar pela realidade das escolas, não tem a disciplina de informática, né? Então, como um profissional que se sai de uma instituição e aí depois ele não tem campo de atuação na cidade, claro, existe com outras profissões, existe, mas pela realidade que eu vivenciei e vivencio, é algo muito desafiante. Então, existe todo o processo, como a Daiane foi partilhando, né? De nós ainda estarmos muito inseguras. Acabou, assim, é o mundo que está lá. E aí, né? E aí que muitas vezes acontece que você precisa abraçar as oportunidades que surgem profissionalmente e ressignificar aquilo, né? Fazer com que a sua formação ela não fique engavetada e sirva como um desânimo, mas assim, se esses anos eles foram dedicados dessa forma, então de que forma eu posso empregar isso e ser uma mulher que diante das tecnologias que mudaram a minha vida, eu posso fazer com que isso ganhe uma nova forma, né? E como é que eu vou me colocar diante do mundo profissional, do mundo do trabalho, com todo o meu potencial, né? Porque eu acredito que assim, né, academicamente, profissionalmente, tudo isso vai ser mais do que algo que vai trazer um retorno financeiro, mas vai ser também uma realização pessoal, né? Então, é inspirador ouvir vocês falando e dizer, minha gente, isso é muito legal. É uma injeção de ânimo, né? Diante das dificuldades que a gente vai vendo, porque são muitas, né? São muitas. Você olhar para uma turma e dizer assim, nossa, só esse povo aqui, mas é só esse povo mesmo. E aí? E aí que a gente vai encarar só com esse povo mesmo. Mas é realmente muito bom ouvir os desafios e tudo, mas saber que não para por aí, né? Que a gente ainda tem um caminho muito longo para continuar trilhando. É uma realidade isso aí. E acho que um relato de uma aluna que ainda não saiu da faculdade, que está extremamente morrendo de medo desse fato de não ter um local de atuação, né? Pelo menos não na parte da licenciatura, mas que, assim como a Joyce, eu tentei também na parte técnica, né? E consegui um trabalho por 7 meses, atuando de fato como desenvolvedora web nessa empresa. E sendo bem honesta, não foi tão formador para mim quanto eu achei que seria. Como no caso, por exemplo, o relato da Sally, que tem todo um crescimento na questão do PIBID. Então, eu não senti que a minha atuação, pelo menos no campo técnico, até agora, foi tão formador quanto seria, por exemplo, no caso desse projeto, por exemplo. Que para mim
só foram esses 2 encontros, mas para mim já está sendo uma coisa gigante. Para mim já está sendo mais formador do que os 7 meses que eu passei naquela empresa. Então, muitas vezes é bom, é extremamente importante, até porque eu também era a única mulher entre as 4 pessoas que existiam no setor de TI. Eu era a única mulher de lá. Fiz o que eu pude fazer para poder, né, estar naquela posição, ter o meu destaque naquele local, mas que, sendo bem honesto, não foi tão formador quanto eu estou achando que está sendo essa parte mais pedagógica, essa parte mais de ensinar, instruir pessoas, incentivar também, né? Porque esse projeto também tem esse objetivo, né, de incentivar cada vez mais mulheres a procurarem essa área e talvez se especializar um pouco, quem sabe, né? Que é uma área muito gigante, então engloba não só a questão do ensino, mas também quem quiser desenvolver sistemas, quem quiser trabalhar com análise de dados ou até de machine learning, que está sendo agora uma coisa gigante, que pelo menos procurem, vejam isso, pesquisem um pouco, se deem a única oportunidade de entrar nesse meio para poder saber se é isso que você quer mesmo, se é o que você gosta, que foi justamente eu me descobri nesse curso, sendo bem honesta. Eu entrei no IF sem... Não tinha uma coisa anterior, por exemplo. Eu não tinha uma questão anterior, assim, de alguém me falando que eu podia trabalhar com tecnologia. Ninguém nunca me falou sobre isso, eu nunca tive esse contato. Que nem a Sally falou, a gente não tem esse contato. Ninguém nunca nos fala sobre isso, dessa parte mais voltada para as atas. A gente não sabe que pode atuar nela. Só quando a gente entra em uma coisa voltada para as atas que a gente vê que não, eu posso atuar aqui, isso aqui é legal, eu gosto disso aqui. Então é muito bacana toda essa experiência que a gente pode e acaba aprendendo, né, no decorrer da formação. Ok. O Norato ali falando sobre não conseguir acompanhar, o que é uma pena. Mas enfim, prosseguindo, eu queria que vocês falassem, né, por exemplo, acho que foi a Laís, né, que não tenho certeza, que participa de grupos voltados para mulheres. Outras meninas também falaram que participam. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito. Certo. Eu participo hoje da ONCE, né, que é uma instituição, na verdade, formada no México. E aí está chegando desde o ano passado, na verdade, aqui no Brasil. E a ideia dessa instituição é convencer mulheres, até mesmo nas universidades e tal, a entrarem no mundo da cibersegurança. Então a gente já entende novamente que tem todo esse movimento da gente trazer mulheres para a tecnologia, das exatas, e aí chega uma instituição com um foco muito mais específico de trazer mulheres para a cibersegurança. Então, eu iniciei também como desenvolvedora, só que eu fiquei pouco tempo, né? E a outra coisa que é muito importante, como eu tinha dito no início, eu fui da mesma turma que Daiane no IFE. Só que eu acabei saindo de lá porque eu sou de Salvador, e aí passei no Enem e tinha lá, porque eu queria desde sempre, um primo meu tinha me apresentado a área, na verdade, de manutenção de micro, que não tem muito a ver, assim, não tem muito a ver com a programação em si, né? Só que eu coloquei na cabeça que eu queria fazer aquilo, que eu queria fazer em informática. E aí, quando eu terminei o ensino médio, que passei no Enem, a minha nota dava para fazer licenciatura em ciência da computação. E aí, eu com 17 anos, saí de Salvador para ir para o IF Baiano, que eu não conhecia ninguém na cidade, e me inscrevi e fui. Só que aí, depois de um ano, se eu não me engano, o IF ele entrou em greve, e aí, como eu não podia trabalhar, né, não podia ter uma outra renda, porque eu era de menor, daí meu pai me inscreveu na UNEB.
E aí eu acabei voltando para Salvador por isso. Mas o interessante do IF baiano, né, para mim particularmente, foi a ideia de você já iniciar, apesar de ser um curso de licenciatura, né, nos primeiros semestres você já ter aquele encontro com a pesquisa. Eu amei fazer pesquisa. Mesmo voltando pro curso iniciando o curso de bacharel depois, eu iniciei a pesquisa que eu tinha conhecido no IFBA, que a gente tinha feito, tinha apresentado um painel, no primeiro foi segundo semestre, se não me engano, e depois, mesmo na graduação, em Sistema de Informação aqui em Salvador, eu continuei pesquisando a mesma coisa, inclusive por causa dessa mesma pesquisa, eu recebi um convite para participar de um capítulo de um livro voltado para nuvem forense, e o meu TCC também foi nesse mesmo tema, sabe? Então, apesar de ter saído da licenciatura, assim, a licenciatura, essa parte da pesquisa em si, ficou mais tempo comigo. E concluindo só o meu raciocínio com relação à instituição, a gente percebe esse movimento, né, de trazer mais mulheres para a TI, e depois chega a ONCE com esse foco de trazer mais mulheres para a cyber, justamente por causa, para a gente talvez não perder essas pessoas que querem ficar na área, e até mesmo oferecer outras alternativas para ela continuar, porque talvez você não tenha se encontrado em desenvolvimento, talvez você não tenha se encontrado como analista de banco de dados, mas tem cibersegurança aqui. É muito legal você fazer uma análise de malware, por exemplo. Você descobrir por que um ransomware criptografou toda a sua máquina. E aí, o que você acha realmente isso bacana? Então, esse movimento da ONCE, né, que a gente também vem promovendo algumas iniciativas, até mesmo para os rapazes que querem apoiar moças que estão querendo ir para a TI, ou então mudar de área, né, sair de desenvolvimento e ir para cyber, né? Então, eu achei bem legal, assim. Então, praticamente eu passei por 3 etapas, né? A etapa de pesquisa, depois a etapa de TI, né, voltar para desenvolvimento e teste de qualidade, e agora eu estou com cyber. Como a Anne já falou, né, a pessoa que mais conversou no início aqui, que sim, eu faço parte de alguns grupos de incentivo, de apoio, né, vamos dar as mãos e juntas vamos ser mais fortes, nos grupos das comunidades de TI, então eu participo, nossa, eu acho que eu sou a pessoa que é campeã de participação, sabe, de comunidade, mas o legal é que eu não guardo isso pra mim, como eu falei até pra Anne antes, quando eu tenho as minhas alunas, eu sempre falo, tem esses grupos aqui para apoiar você. Aí eu falei com a Anne que eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha falando comigo, muito obrigada por ter me mostrado aquele grupo, por ter me mostrado o grupo de apoio, porque graças àquele grupo eu consegui meu estágio, e agora eu vou estagiar numa empresa como desenvolvedora front-end. Eu fiquei muito feliz. E gosto mesmo de fazer essa propagação de grupos. Então tem a Programada, que é do pessoal da UFES, são meninas da UFES, a Programada. Tem a Programaria também, que é outra comunidade. Temos as mulheres na TI. Se vocês forem procurar, tem muitas comunidades que elas são assim, prontas para abraçar, todas. As comunidades que também incentivam a desenvolvimento são as paileires. A gente tem paileira espalhada aí por vários estados, inclusive tem a Paileiros aqui na Bahia, eu faço parte também dessa comunidade. Foi quando eu fiz as pazes com programação, gente. Porque eu acho que todo mundo que já passou por experiência ruim de ter um determinado educador, não vou colocar nem sexo, porque a gente sabe que pode ser os dois, que eu tive uma péssima experiência com programação e acabei ficando traumatizada. Aí quando eu conheci o Python e as paileiras, eu fiz minhas pazes. Tanto que hoje eu tava falando com o Enio, eu procuro dar aula de algoritmos e estrutura de dados, porque eu já fiz as pazes e gosto, inclusive, de dar aula dessas duas disciplinas. E são comunidades que estão ali mesmo.
eu incentivo a participação porque é uma comunidade que está ali para te abraçar, sabe? Não importa se sua dúvida para você, minha dúvida pode ser a dúvida mais básica, é uma dúvida que pode ser trabalhada e vai evoluir para você conseguir coisas maiores. Então, eu incentivo muito a participação. A gente tem a Technovation, né, que não é nem tanto uma comunidade, é um programa que tem para poder justamente apoiar essas mulheres. Fora também incentivos da Nubank, como eu falei, a Nubank ela faz esse incentivo de contratar engenheiros de software. A Google também tem programas para contratar mulheres. Então, a gente também precisa, né, nosso trabalhozinho de divulgar. Olha, a gente está tendo essa oportunidade aqui. Eu vi ontem, uma pena que eu vi ontem só, que era até ontem uma vaga que era numa empresa de TI, que ele estava, eu achei muito legal, porque foi a questão de que eles especificaram a questão das cotas, né, para dar oportunidade. Eles queriam mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, que a gente está falando aqui da questão da mulher na TI, mas a gente tem outras subrepresentações também, né, que são as pessoas de outras minorias. Então, assim, a gente também fazendo nosso papel também de divulgar essas comunidades. Eu, assim, convido vocês a conhecer todas as comunidades maravilhosas, tá? E quem não conhece Python, por favor, conheça o Python. Eu acho que sou a pessoa que prega Python. Conheçam o Python, uma linguagem maravilhosa. E se você teve algum trauma, tá? Pode ir tranquila, papaileiros, que eles vão te ajudar também a tirar esse trauma de programação. E eu acho importante a existência desses grupos, porque eles pregam que é aquela coisa que as pessoas acham que quando a gente fala de mulher em TI, que a gente quer tirar os homens, né? Não é isso, gente. A gente quer trazer um ambiente para que aquelas que já estejam se sintam acolhidas e continue, que é o caso que a própria Joyce falou, né? De você tentar se encontrar nesse meio sem julgamentos. E para aquelas que estão vindo, a gente possa dizer assim, olha, tem esse caminho aqui, que às vezes acontece algumas falhas, alguns problemas, mas que pode ser trilhado sim. Você tem tanta capacidade para ir na capacidade como qualquer outra pessoa de competir. É difícil? A gente não vai dizer aqui que não é. A gente está aqui justamente para falar disso, mas para incentivar as meninas, as nossas meninas, mulheres, que também tem os grupos a Minas Digitais, né, que é o grupo inclusive da SBC, Meninas Digitais, que é um grupo de mulheres também. Acho que eu já falei tanto aqui que ainda tem mais, tá, gente? Ainda existe muito mais grupos de mulheres, tá? Só isso, então. Mas é sempre bom ter esse conhecimento também. Até porque eu só vim descobrir a existência desses grupos depois que eu comecei a usar o Twitter, que lá que é muito espalhado toda essa questão. E conheci Filhas de Ada também, que é um outro grupo que eu achei incrível. Só que eu sou aquela pessoa meio tímida, né? Eu acompanho, mas não acompanho tão de perto, assim. Mas é muito bacana saber disso também. E mais algum de vocês tiveram essa experiência com grupos, alguma coisa assim? Como eu falei, eu tô atuando na docência, e aí eu tinha percebido no início, quando eu comecei a dar aula nas turmas, que as turmas de ensino médio, que é o curso técnico, tinham quantidade relativa de meninos e de meninas até que estava equivalentes. Só que no pós-médio, no subsequente, a quantidade de meninas era absurda em relação à quantidade de meninas. Nas turmas você encontrava uma menina, duas meninas, no máximo 3 meninas. E eram meninas que se dedicavam ao curso, às disciplinas técnicas, e no matutino, no matutino era porque o ensino médio, no ensino médio, quando eu dava aula das disciplinas técnicas, eu percebia que as meninas, elas não falavam, elas não perguntavam, elas não questionavam nada. E também tinha um certo desinteresse da parte delas em relação às disciplinas, né? A relação à disciplina de programação, a disciplina de banco de dados, disciplinas da área técnica. E aí eu fiquei curiosa. Elas se dedicavam às outras disciplinas da base comum, mas quando eram disciplinas da parte técnica, elas meio que deixavam de lado, meio que as notas delas não eram... chegavam na média para passar na disciplina, mas não, as notas dela eram um pouco baixas em relação dos colegas dela. E aí eu chamei essas meninas para conversar um pouquinho, para saber, chamei um grupo
uma menina de cada turma, chamei para conversar um pouquinho, perguntar por que não existe um interesse da parte delas em relação à área de tecnologia. E aí, e porque elas não falavam na sala de aula, se elas tinham dúvidas ou não, porque eu me identifiquei com elas. Na graduação, a gente tem 2 professores aí, né? O Nery e o Honorato. Na graduação, eu sempre fui muito calada, eu sempre fui muito na minha, quieta. E aí, por coincidência, o motivo era semelhante ao meu, era porque elas se sentiam intimidadas e com vergonhas de perguntar algo que para os colegas da turma dela parecia algo óbvio demais, né? E para ela era algo que era totalmente fora da realidade delas e elas ficavam com vergonha de perguntar isso em sala de aula. E isso era todas as meninas, em todas as turmas, viu? E eu percebi que durante essa conversa, durante esse encontro, as meninas elas ficaram confortáveis em perguntar, ficaram mais. Elas começaram a conversar, começaram a perguntar. E aí a gente resolveu, eu digo a gente, porque foi eu e umas 2, 3 alunas, resolvemos fazer um grupo chamado Filhas de Ada, as Filhas de Adas dentro da escola. Esse grupo era justamente para realizar oficinas, para ajudar essas alunas, que elas tinham alunas que a gente percebia que elas gostavam, mas elas ficavam com receio de perguntar, ficavam com receio de procurar um pouco mais sobre isso, sobre a área de tecnologia, a gente criou as Filhas de Adas. E aí fizemos alguns encontros das Filhas de Adas na própria escola, e a gente elaboramos algumas oficinas para dar suporte a essas alunas. Durante as oficinas, as alunas que não queriam saber da área de tecnologia, não, eu só estou no curso para ter um curso técnico, quero terminar o ensino médio com um curso técnico, mas eu não gosto da área. E durante essas conversas, eu vi uma aluna que já tinha terminado o curso técnico, ela foi até convidada, ela estava trabalhando como técnica de informática, ela foi até convidada num desses encontros, só que ela queria sempre fazer odontologia. E aí, por conta dos encontros, ela percebeu, peraí, eu tenho interesse na área de tecnologia, agora eu quero fazer sistema de informação, não quero mais fazer odontologia. Planejamos as oficinas, aí veio a quarentena, infelizmente as oficinas que seriam no laboratório da escola não foi realizada, a gente criou um grupo no WhatsApp, estimulando leitura, vídeos, conversação. E aí outras meninas que estavam no grupo que também não tinham interesse, começou a ter interesse, já estavam no último ano. E agora, esse ano, elas fizeram vestibular para a área de TI, elas passaram, elas até informaram, professora, adivinha em que curso eu passei? E aí mandou lá o print, e eu fiquei muito feliz, porque eram alunas que realmente batiam o pé e falavam, não, porque eu não gosto. E aí eu percebi que não é que elas não gostavam da área de TI, é que elas não estavam envolvidas nessa área. Elas estavam fazendo um curso de informática, mas ficava limitado àquilo que dava em sala de aula. E elas não conheciam as outras comunidades, como a Anne falou no Twitter e no Instagram. Tem várias comunidades. A Laís citou algumas e eu estava aqui. Olha, eu sigo essa comunidade, eu sigo essas meninas, eu conheço essas meninas. E aí, quando elas começaram a conhecer, eu apresentei também algumas programadoras que eu sigo no Instagram. Falei da Joyce. Joyce escreveu um livro, até mencionei o livro para as meninas. Elas ficaram muito interessadas. Então, elas começaram a perceber, peraí, tem uma comunidade aqui cheia de meninas, cheia de mulheres trabalhando, desenvolvendo. Eu também posso desenvolver, trabalhar. E aí começaram a ter interesse. E eu fiquei muito feliz. As Filhas de Adas está parada por conta, como eu falei, da pandemia, e o foco era justamente ajudar as alunas dentro da escola que estavam no curso, mas sentiam dificuldade em algumas coisas. Até informática básica, que o curso é técnico, então informática básica ela meio que não é visto lá dentro do curso, dar esse suporte para essas meninas lá dentro. Mas eu pretendo voltar assim quando a pandemia acabar. É muito bom saber disso. Eu não tinha percebido que você estava entre elas, tá? Sendo bem sincera. Mas é muito importante essa questão até da informática básica também, como você citou, que isso é uma falha extrema. Eu não sei por que a gente não tem isso desde muito cedo.
porque é muito essencial, é uma coisa muito importante. E eu tenho uma curiosidade, Dona Gabi, você que está aí já tem uma experiência muito grande, não só na área da docência, como na área técnica também. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você enfrentou nessa jornada aí. Desafios, certo. Foram bastantes. Deixa me ver. Eu queria antes comentar um pouquinho sobre essa questão das comunidades, posso? Porque, assim, eu estava ouvindo aqui vocês falarem, algumas comunidades eu conheço também, não faço parte ativamente de nenhuma, né, eu sou mais de ficar seguindo, observando o que é que está acontecendo e indicando, né, para minhas alunas, né, eu sempre procuro ter esse olhar, e eu acho que é o olhar de quem já passou por isso mesmo, né, como a Daiane falou, como a Laís falou, Joyce também, a gente passa por isso quando a gente está em processo de formação, e acaba que quando a gente vira docente, a gente tem esse olhar, né, a gente presta atenção. E quando eu entrei no IF Baiano, tem pouquíssimo tempo, né, tem pouco mais de um ano, então foi um pouquinho antes da pandemia, mas foi minha primeira experiência com o ensino básico, técnico e tecnológico. Antes eu só tinha experiência com ensino superior, de docência. Então é um pouco diferente já, né? Porque quando você está ensinando no ensino superior, você já tem aqueles alunos que foram já direcionados, né? Já tem aquele interesse na TI e já vão direto para os cursos de TI. Aí chegando lá nas turmas de ensino médio ou de ensino técnico, igual a Daiane, eu ficava, gente, que engraçado, né? Nas turmas de informática, primeiro, segundo, terceiro ano, era bem balanceada a quantidade de meninos e meninas, mas dava para perceber aquela coisa, né? Ah, professora, eu estou aqui porque eu quis fazer um técnico integrado, mas eu vou depois fazer odonto, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer fisioterapia, profissões mais, né, estereotipadas como profissões de mulheres. E eu ficava assim, gente, mas como assim, né? E já pensando em fazer algo como o Daiane falou, talvez criar uma própria comunidade ali dentro para tentar incentivar essas meninas. Conversava individualmente, mas não cheguei a fazer, até porque não deu nem tempo. Eu só dei aula presencial durante 3 semanas. Só foi essa minha experiência no IFE. Pessoalmente, né? Aí, agora, digitalmente, enquanto a Daiane falava, eu fiquei, gente, é verdade, Daiane parou, né? Teve que parar com as filhas de Ada por conta da pandemia, que é uma pena, né? E talvez, quem sabe, a gente não consegue pensar em alguma ação que dê para fazer de forma digital, né? A gente não está aqui hoje conversando também sobre esse assunto, então, né, por que não também tentar com nossas alunas criar uma comunidade virtual, né, incentivar, nem que seja, vamos fazer esse curso aqui virtual que tem, vamos fazer esse curso gratuito aqui de Python, e ir acompanhando, fazer junto com elas, né, fazer encontros síncronos para incentivar. Então já me deu uma ótima ideia aí, Daiane, de não ficar só, né, pensando, poxa, eu deveria ter feito quando estava no presencial, né, mas não deu tempo e tal, vamos tentar fazer agora também. Eu vou colocar isso em prática aí já a partir da próxima semana. Sobre os desafios, eu falei um pouquinho, né, no início, mas foram muitos desafios mesmo, assim, desde o início para você entrar no estágio. Eu comecei no mercado de trabalho com estágio, né, com a maioria dos estudantes de graduação e de ensino técnico começam também, né, na área. E eu tinha muita dificuldade, porque alguém falou aí nos comentários, deixa eu ver aqui quem foi, Jean Michel falou, isso é muito mais complexo. Eu estava olhando aqui os comentários. Até antes mesmo de cursar uma faculdade, universidade, já havia essa separação de que determinadas áreas
são para um sexo específico, isso é muito lamentável. E isso é muito real, né? Eu até ficava curiosa por quê, né? Por que tem tão poucas mulheres na área, e dei uma pesquisada e vi que a quantidade de mulheres... eu posso compartilhar a tela rapidinho, Anne, só para mostrar aqui um gráfico que eu achei. Deixa eu colocar aqui. Rapidinho. Esse gráfico que vocês estão vendo? Estamos sim. Esse gráfico que eu vi na internet falando sobre a participação de mulheres em algumas áreas, né, mostrando a diferença de outras áreas para a área da ciência da computação ao longo dos anos. Então, vejo que medicina, direito e ciências, de uma forma geral, a participação de mulheres ela se manteve em crescimento, né, até o ano de 2010, que foi quando foi publicado aqui esse gráfico. Isso aqui é mundial, tá, gente? Não é só no Brasil, tá traduzido aqui, mas o original, a publicação original é em inglês. Mas dá para ver que em determinado momento, que foi mais ou menos aqui na década de 80, a participação de mulheres ela começou a cair e continua em declínio, né? Agora acho que não tanto, né? Já está um pouco mais estabilizado, mas a gente quer que continue crescendo, né? Que não fique dessa forma. E aí eu fui tentar ver o que os estudos dizem, né? E realmente é muito ligado a essa questão do incentivo desde quando você é criança, da questão dos brinquedos. E pasmem, na década de 80 que começou a popularizar a questão do ultrassom, das mulheres fazerem ultrassom para descobrir o sexo dos bebês. E com isso o mercado de brinquedos, né, o mercado infantil, começou a fazer essa separação, né, de o que é brinquedo para menina, o que é brinquedo para menino, né, já que os pais já começavam a comprar desde o início, né, fazer, enfim. E aí, não sei quem, né, decidiu que computadores iam ser coisas de menino, né? Computadores são brinquedos de meninos. Então, a participação de mulheres nas universidades, nas áreas técnicas de TI, começou a cair a partir da metade aí da década de 80 até hoje. A gente tem aí, né, tanto a Ada Lovelace, né, Grace Hopper, aquela astronauta também, a Margaret Hamilton. Temos tantas, né, tantos exemplos de mulheres aí no início, né, que ajudaram a criar a área da computação, né, a primeira programadora, né, a única mulher a participar do projeto da NASA. Então, a gente tem muita inspiração aí atrás. Por que a gente não está mais lá dentro, né? Por que nós não somos incentivados? Já os meninos não, né, são mais incentivados desde pequeno. Até videogame, né, meninos ganham videogame, de computadores de presente, por que meninas não? Então, a gente precisa ter essa noção para mudar isso desde, né, da criação. Meus filhos não vão ser tratados diferentes, né? Os nossos filhos aqui já não vão ser tratados dessa forma diferente. Então, quanto que está se perdendo, né? Tanto é que a gente vê nas empresas esses programas, principalmente nas empresas privadas, programas para incentivar as mulheres até para preencher as vagas. A gente sabe que a área de TI ela tem um déficit profissional imenso, né? De formação. E as empresas veem isso e veem esse potencial de meninas que simplesmente não vão para a área de TI porque não foram incentivadas e aí tentam fazer. Né? A Google faz isso, a SBC aqui no Brasil faz isso, né? Até instituições científicas voltadas para a tecnologia, como a ACM, por exemplo, tem o programa, né, que é o ACMW, ACM Women, se não me engano, que é para também apoiar mulheres com bolsas de estudo, mais no sentido acadêmico, né? Bolsas de estudo, participação em projetos científicos, eventos, né, e tudo mais.
sobre os meus desafios já começou aí, né? Já começou de eu não tinha esse incentivo, né? Quando criança, não só da minha família, mas da sociedade em geral, né? Mas eu quis ir para a área de TI eu tive dentro da minha família um exemplo bem próximo, 2 exemplos que eram os meus primos mais velhos, que foram para Salvador, também são bonfinenses, né? Também estudaram comigo lá em Bonfim, aí em Bonfim, e vieram para Salvador fazer a faculdade. Eu gostei, né? Quando eu encontrava com eles, eles contavam como era, e já estavam fazendo estágio também. Nossa, que legal fazer estágio, trabalhar com pessoas, desenvolver sistemas sem nem ter terminado a faculdade ainda, isso é o máximo, eu achava incrível. E isso foi o que despertou em mim a vontade, né? Eu gostava de usar a internet, gostava de usar o computador, mas tudo de uma forma muito superficial, né? Até então. Então, na graduação, eu tive bastante dificuldade logo no primeiro semestre com a questão da programação. Muitos colegas meus, homens, já chegavam lá já sabendo programar alguma coisa, né? Aquilo me deixava em pânico, porque como é que meu colega do lado já está programando e eu não sei nem para onde vai, eu ficava desesperada. Então, o fato de eu ter 2 colegas mulheres na minha turma ajudou muito também, porque a gente se uniu. Era eu e elas. Era Isis, Letícia e Gabriela. Era o trio da UNEB, o trio de análise de sistemas da UNEB. A gente se unia e a gente jogava duro mesmo. A gente tirava as maiores notas, a gente fazia os melhores trabalhos, a gente jogava duro lá dentro porque a gente via que precisava disso, né? A gente já chegou, atrás, a gente já chegou de trás, né? Com os homens já estavam lá na frente. E foi muito bom isso. E o incentivo das professoras mulheres. Eu tive 2 professoras, que foi a professora de cálculo 1, e a professora de banco de dados, que foram essenciais, assim, na formação. O banco de dados foi tão incrível, a professora, que até hoje é a área que eu mais gosto dentro da computação, fora a programação, mas a que eu amo mesmo de paixão é banco de dados, tanto é que eu fui, na área de pesquisa, eu fui para essa parte, né, de trabalhar com dados abertos, que é a minha paixão hoje, trabalhar com dados abertos conectados. Eu amo esse universo da web, né, de como ele é democrático e, ao mesmo tempo, não. Isso aí fica como um assunto para uma próxima conversa aí, né, tomara que a gente se encontre mais vezes para conversar. Mas eu gosto muito, eu me empolgo a falar sobre isso, sobre privacidade, sobre abertura de dados, sobre democracia na web. E muito disso veio da minha formação e da minha professora de banco de dados. E aí, no mercado de trabalho, sofria demais, já teve épocas de ter seleção interna dentro da empresa. Eu já estava lá há mais tempo, né, que acho que toda mulher no mercado de TI, no mercado de trabalho, já passou por isso, né? Ou seja, numa seleção para entrar na empresa, ou numa seleção interna, ou até para participar de um projeto melhor, né? Sempre tem aquele colega que está na empresa há menos tempo, ou tem uma formação igual ou inferior à sua, que consegue passar na sua frente, né? Uma promoção também, e tudo isso. Então, isso foi até um pouco meio direcionador, porque eu comecei a me encontrar na área acadêmica quando eu fiz o mestrado, né? E eu trabalhava ao mesmo tempo também no mercado, e comecei a me encontrar dentro da sala de aula, justamente porque eu via que ali eu conseguia ter um papel mais importante na sociedade. Isso me moveu muito, né? Aqui dentro no mercado de trabalho, aqui nessa empresa, desenvolvendo software, que é uma coisa que eu amo, que eu gosto muito, trabalhar em equipe, né? Trabalhar com pessoas. Mas o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu estou contribuindo, assim, efetivamente. E como docente, eu vejo que eu consigo ter esse papel, né? Incentivando outras pessoas e principalmente outras meninas a participarem, né, a amarem a área da tecnologia, assim como
como eu. Então, acho que os principais desafios são esses, são você ser sempre a minoria, né? E ainda tem um agravante quando você é mulher e negra, né? Não é o meu caso, mas eu vejo, né, na graduação, esse trio de meninas, nenhuma de nós era negra, né? Eram as únicas mulheres do curso, todas brancas. E quanto mais você vai avançando assim na sua profissão, você vai vendo que mais isso vai ficando discrepante, né? Você vai conseguindo galgar posições melhores, você vai vendo que cada vez tem menos mulheres, cada vez tem menos mulheres negras. Então, isso precisa ser combatido, isso precisa vir de todos os lados, né? De nós, enquanto profissionais, de nós enquanto educadoras, das empresas, né? De nós, quando chegarmos numa posição numa empresa também, olharmos para as pessoas que estão entrando e as pessoas que estão lá dentro também incentivar. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente tem que... Vai sentir medo quando a gente chega assim e vê, não tem quase ninguém. Eu ia para congresso, gente, de programação, né? Eu sou entusiasta do Ágil também, então tem o Congresso do Ágil Brasil, não tinha mulher praticamente no Congresso do Ágil Brasil, era só homem. E aí você se olha ali e fica, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, eu sei o que é que eu estou fazendo aqui, né? Você para por um momento, respira, não, eu estou aqui, estou intimidada, estou com medo, mas eu vou assim mesmo, eu vou com medo, eu vou intimidada, eu vou dar o meu melhor e provar, e porque eu preciso fazer isso pelas meninas que vão vir também, né? A gente se sente assim nesse papel, assim, nessa necessidade de se colocar nesse papel. Então, acho que é isso. Falei demais, desculpa, gente. Tô amando ouvir vocês também. Tá muito legal esse encontro. E você colocou, Gabriela, em relação a que a gente pode fazer na sala de aula para incentivar os alunos, eu também levo muito isso, porque assim, eu sei que tem situações que no mercado de trabalho a gente pode, sim, óbvio, todos os espaços que a gente puder fazer para contribuir é importante. Mas esse também, além de ter, claro que eu fiz as pazes, né, com a programação como eu fiz, mas esse é um dos motivos de eu também querer, sabe, quando eu chego nos espaços de aula, eu querer estar ali para dar aula de algoritmos, de estruturas de dados e de disciplinas como essa. Porque quando eu iniciei, eu tive, meus primeiros professores de algoritmo foram homens. Mas quando eu tive, numa disciplina de estrutura de dados, uma mulher, aquilo foi tão interessante para mim, tão motivador a me dedicar tanto à disciplina, que eu notei ali também que eu já tinha decidido no segundo semestre por seguir a carreira acadêmica, foi uma coisa que eu decidi e eu levei, e desde então não me arrependo nunca de ter tomado essa decisão. Mas o fato de estar na sala de aula, dando aula de algoritmos, dando aula de estrutura de dados, faz com que as meninas vejam que ali existe uma mulher. Que se eu tô ali, elas também podem estar ali. Aí eu sempre conto toda a minha saga de chegar na graduação. Ao contrário de muitas meninas, eu tava falando aqui mais cedo quando eu entrei com as meninas, com a Anne, que eu fui incentivada, até um certo ponto foi tudo lindo, né? Não teve muito espinho no caminho, não. Eu fui incentivada pelos meus amigos a entrar junto com eles. Vamos fazer esses temas. Então, eu tive todo incentivo. Eu também tive incentivo dos meus professores para as áreas de exatas. Eu tive um professor de matemática que queria muito que eu fosse para a aula de matemática. Eu tive um professor de física que queria que eu cursasse física. Então, eu tive incentivo para a área de exatas. Então, quando chegou no ponto em que, beleza, fizemos o vestibular, só eu passei, eu me vi sozinha, que eu entrei Gente, a primeira aula, eu acho que isso acontece com todo mundo, a primeira aula que a gente tem no curso é de algoritmos. A gente para e toma um choque tão grande. Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que eu vou fazer agora? Então eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Tinha uma única menina na sala que foi a que entrou junto comigo, que tinha 16 anos, a mesma idade que a Célia entrou na graduação também. E eu olhava para ela e ela olhava para mim, e eu via. E tinha meninos ali que eu também vi que já tinha noção. E eu falei, meu Deus, eu tô fazendo o que aqui? Eu tô sozinha. Me deixaram sozinha. Mas tive dificuldades também, porque a gente tá ali, porque a gente não viu no ensino médio nada daquilo, então a gente tá aprendendo algo novo. Eu tive dificuldades, como qualquer outra pessoa poderia ter, seja do sexo feminino ou masculino, que não viu antes. Aí foi quando eu comecei a experimentar mesmo na pele o preconceito. Eu tive colegas de turma que foram preconceitos
preconceituosos comigo, eu tive professores que fizeram atitudes que eu não recomendaria ninguém passar pelo que eu passei, tive situações bem complicadas, e foi quando eu comecei, né, eu acho que assim, eu sempre fui, além de tudo, eu acho que eu fui até um pouco guerreira nessa época, porque eu fui começando a me ver sozinha, de procurar situações que me deixassem ali. Eu me questionei, como qualquer menina deve ter se questionado, se aquilo ali era seu espaço. Foi quando eu conheci essa professora de estrutura de dados, que, nossa, foi a diferença, assim como a professora de banco de dados na vida da Gabriela, foi a diferença para mim. Eu comecei a conhecer os grupos de comunidades para mulheres e comecei a tomar frente, sabe, de muitas coisas mesmo. Às vezes a gente tem que ser grossa para provar que a gente faz alguma coisa. E eu acho que uma atitude que me marcou muito, que eu sempre falo, e eu acho que cabe falar também aqui, que me marcou e que foi um ponto-chave para não só mostrar para mim, foi essa professora de estrutura, que eu lembro que na época a gente acaba fazendo alguns trabalhos, né, na faculdade em pares. Aí turmas que tem pouca menina, às vezes acabam, né, fazendo a dupla com o menino. E eu sempre fiz dupla com alguns amigos meus que eu não posso falar deles, porque eles foram essenciais para mim também, eles me incentivaram. A gente encontra nesse caminho também homens que incentivam, isso é muito importante, homens que estão aqui, ajudar a trazer esse incentivo às mulheres. E eu lembro que às vezes eu não tinha aquele olhar de confiança dos meus colegas. Então, para eles, quem fazia o trabalho era o carinha que estava do lado comigo fazendo dupla. Aí eu sempre tinha que provar que eu estava ali naquela hora da apresentação, que eu tinha feito também minha parte do trabalho, que eu tinha estudado, eu tinha feito junto. E essa professora tomou uma atitude muito legal. Assim, eu acabei tomando choque, mas foi legal. Foi um choque para todo mundo, mas foi legal. Esse meu colega, ele tava no PIBID na época, e eu lembro que a professora passou pra gente desenvolver, era até estrutura de dados mesmo, pilha, a gente tinha que desenvolver um trabalho de pilha, para usar a estrutura de pilha e tal, e ele, Laís, eu tô muito cansado, eu tive que fazer isso no PIBID, tem como você desenvolver? Depois a gente senta, você me explica, e a gente apresenta pro professor, eu falei, beleza. Aí fiz todo o trabalho bonitinho, tudo rodando bonitinho, expliquei para ele, trecho por trecho do código. Esse dia a gente sentou na última bancada da sala do laboratório. A gente geralmente sentava no meio para frente, mas a gente sentou no último porque a gente estava, quando começou a aula, a gente estava tentando estudar e explicando para ele, a gente sentou na bancada. Aí a professora veio avaliar a gente. O professor sempre sabe quando o aluno está com deficiência ou não faz algum trabalho. Que ele vai geralmente daquela linha de código que você não sabe explicar. Isso aí é uma coisa que a gente já entendeu, né, na vida acadêmica. Aí ela começou a perceber que eu cheguei, fui explicando, ela perguntou, fui explicando tudo, e ele começou a dar umas emboladas. Porque, tadinho, ele tinha visto poucas horas antes de apresentar. E ela percebeu que ali tinha alguma coisa que ele não tinha feito trabalho. Só que eu sei que ela fez isso não para humilhar Ela sabia que ele também era um aluno muito inteligente e super capaz, mas ela fez porque ela já tinha percebido que a sala tinha aquele pé atrás com as mulheres da turma. Aí ela virou, ela aumentou o tom de voz e falou assim, foi ela que fez tudo sozinha, né? Aí ele parou assim, falou, quando ela falou, foi ela que fez tudo sozinha, gente, você não tem noção do que é uma sala inteira virar e olhar pra você, assustado. Então, a turma inteira olhou pra mim e pensou, como se assim, como assim foi ela que fez, não foi ele? Então, foi uma atitude que foi assustadora, mas foi importante, porque a partir daquele ponto, eu vi um pouco mais de respeito da parte dos meus colegas. E ela conseguiu fazer com que meus colegas começassem a olhar com outros olhos. A gente, assim, questiona se foi uma atitude um pouco acertada pela questão do colega, mas aquilo ali mudou a visão de muitos colegas da turma. Aí entra outro ponto. Até quando a gente é elogiada, porque Gabriela falou, quando a gente erra, a gente não erra porque é um ser humano que erra. A gente erra porque a gente é o quê? Mulher. Mulher não dá certo nessa área. E quando a gente vai receber, às vezes, elogio, a gente ainda tem o problema do elogio não ser um elogio sincero. Poxa, até que você tá bem, né? Até pra quem você que é mulher, né? Sabe programar, né? Gente, eu já vi muito isso. Outro ponto é, você passa a se tornar do sexo masculino. Eles não elogiam você como mulher, elogiam você como colega homem. Eu já vi várias pessoas falando, não, você nem mulher, você é um cara legal de cabelo comprido. Já ouvi isso também, gente. Então, ainda tem esse problema do elogio não ser um elogio de acordo com o que a gente é,
que é do sexo que a gente nasceu, do que a gente representa. Ainda temos também esse problema. Então, assim, o que a Gabriela falou é que a gente, pelo menos eu como docência, eu tomo para mim essa questão de incentivar, como a Daiane fez, de puxar as alunas para conversar, porque esse é um problema, não foi só na sua turma, Daiane, com certeza tem na turma de Gabriela, tem na turma que eu dou aula, que as meninas, elas se sentem, às vezes, acuadas e, às vezes, constrangidas, porque, às vezes, quando levantam a dúvida, tá lá o coleguinha, amigo homem, apontando o dedo para ela porque ela tá com aquela dúvida básica. E a gente vê a diferença quando é um homem que levanta a dúvida básica e ninguém fala nada. Então, é isso mesmo, é questão da gente dizer, olha, tô aqui e vamos fazer nossa diferença, né? E também a participação, né, dos grupos. E o incentivo dos homens, tá? Vocês também têm um papel importante em incentivar mulheres. Ixi, acho que eu falei mais ainda que a Gabriela. Posso falar um pouquinho? Falar um pouquinho da minha experiência durante a graduação. Eu me identifiquei muito quando as meninas começaram a falar e eu fiquei lembrando. Também fiz a graduação no IFE Baiano. Também participei do PIBID, fiz meu estágio no PIBID e em um outro programa de estágio durante a graduação. E no início tinha poucas meninas na minha turma. A Joyce era uma colega de turma, a Joyce, ela teve que fazer outro curso, teve que sair. As meninas que ficaram, assim como eu também no início do curso, a gente não se identificava com o curso, não era nem com a parte pedagógica. A parte pedagógica a gente se identificava. Mas a parte de programação as partes técnicas parecia muito distante da nossa realidade. Pelo menos para mim. Meu primeiro contato com o computador foi na minha graduação. Então, na minha casa não tinha celular, não tinha computador. Então, quando eu fui para a graduação, tinha uma dificuldade muito grande. Você vai fazer uma graduação, você não tem noção básica nenhuma de informática e você tem que usar o computador o tempo todo. E a gente tinha uma professora, até no início, ela falou assim, isso aqui não é um curso de informática, você veio para cá para aprender programação, enfim, ela era da área técnica. E isso foi um balde de água gelada em cima de mim, porque eu estava ali no meio de muitos meninos, a maioria dos meninos já programavam, por exemplo, o Júnior está na sala, ele já programava, um outro colega já programava. Os meninos que estavam ali programavam ou trabalhavam como técnico de informática, e eu não tinha nenhuma experiência. Então, o professor ele estava dando conteúdo e tentava relacionar esse conteúdo com o dia a dia, e eu não conseguia enxergar esses exemplos, porque para mim não fazia parte do meu dia a dia, e foi muito difícil. Até o quarto semestre, no final do quarto semestre, eu tinha desistido de algumas disciplinas porque eu não tinha computador. Então, o professor estava lá explicando o conteúdo, a gente estava no laboratório realizando as atividades, chegava em casa, era uma semana, para ver aquela disciplina de novo, era uma semana e não tinha como praticar em casa. E aí eu tive uma professora, a professora Elane, uma professora que eu tenho um carinho muito grande. No final do quarto semestre, ela doou um notebookzinho dela, um Dell, e fez muita diferença. Então, a partir do quarto semestre em diante, eu comecei a praticar mais as aulas práticas, a codificar mais, a programar mais. E aí, a partir daí, surgiu um pouquinho mais de interesse pela área. Ainda no quinto semestre, no sexto, toda vez que aparecia uma disciplina diferente, o meu pensamento vou desistir desse curso. Vou desistir desse curso. Isso durante a graduação todinha. E foi muito complicado. Eu não tive exemplos de mulheres que programavam como a Gabi e a Laís falaram. A Proelânia, ela é formada na área, mas o trabalho dela dentro do IFE é outro, a disciplina que ela trabalha é outra. E a única professora que trabalhava com computação mesmo, ela é programadora, era uma professora, eu não sei se é porque ela é bacharel, ela tinha uma formação muito técnica. Lá na sala de aula, ela eu acho que ela não tinha muito tato para os alunos que não vivenciaram a realidade que ela vivenciou. Isso eu encontrei quando eu comecei a trabalhar. Tinha alunas que não tinham celular, não tinham computadores, alunos também,
mas a maioria era menina. Os meninos, como a Gabriela falou, eles têm esse contato direto com jogos, eles têm esse contato com o computador. Então, por mais que os meninos não gostassem de informática, eles tinham contato com os computadores por conta dos jogos. E para eles era muito mais fácil pegar ali a disciplina de programação do que as meninas que não tinham contato com jogos e tudo para elas ali era novo. Até para baixar e instalar uma IDE era um passo a passo bem devagar, com muita calma e com muita compreensão, porque não faz parte da realidade delas ficar baixando, instalando programas, entendeu? E durante a graduação eu também tive apoio dos meus colegas, eu sou muito grata à turma que eu tive uma turma maravilhosa, eu sempre digo que foi a melhor turma do IFE, por mais que tenham, fosse 80% da turma composta por homens, eram meninos que sempre estavam me ajudando, me incentivando, me motivando. Eu vi uma outra colega aí, a Laine conheceu os meus colegas, ela sabe que os meninos, eles sempre tendem a ajudar, eles me ajudavam sempre, e a minha falta de interesse realmente dentro do curso foi por falta de contato com a tecnologia. Tá, eu estava na graduação, mas o meu único contato não foi não, Alaine. Tinha o contato ali, mas era só enquanto eu estava lá na faculdade. Depois, quando eu ia para casa, eu não tinha mais contato com a tecnologia. Isso foi mudando com o tempo, né? A minha turma foi saindo as meninas, foi saindo, ficou somente eu. Aí no 7º semestre, uma aluna que era, acho que da turma da Alaine, a Dayuma, voltou para pagar algumas disciplinas. E aí a Dayuma, eu meio que fiquei colada na Dayuma, porque ela era uma outra aluna que tinha ali no curso. Mas a questão de se sentir insegura durante a graduação toda foi bem presente, de você ser a única aluna ali, ou pouca. Acho que tinha, depois que a Joyce saiu, ficou 3 alunas, depois 2, depois somente eu. E a minha turma terminou somente com uma aluna, que foi eu. E agora o interesse pela área veio quando eu comecei a entrar na docência, quando eu fiz a seleção. E passei, e aí veio o interesse, eu comecei a estudar mais, a conhecer mais comunidades que abraçavam as mulheres, a conhecer mais tecnologias que durante a faculdade eu não conheci. A turma da Alaine tinha muita mulher, então eu também fiquei, no primeiro semestre, falei, não, vai chegar mais gente, vai chegar mais meninas, porque a turma dela era a primeira turma, a turma dela estava cheia de meninas. E aí, quando eu comecei a conhecer outras tecnologias, me envolver com outras tecnologias, aí o interesse veio. E hoje eu gosto realmente da área de tecnologia da informação, eu gosto muito da área de TI. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu faço a graduação de matemática somente pela questão de que eu sempre quis fazer matemática, então eu vou fazer matemática, já que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas a minha vocação mesmo é trabalhar com a docência na área de tecnologia. E a questão das meninas, a Gabi falou de fazer esses encontros virtuais para motivar as meninas, e a gente ainda faz alguns encontros virtuais. Eu sempre dou sugestões para as meninas de cursos online que elas podem fazer. Os meninos também, mas eu sempre vou ali no privado. É uma menina que eu tô vendo que na aula, eu tô vendo que ela tá um pouco tímida. Ela não fala nada na aula virtual, mas às vezes ela tem uma dúvida, a dúvida dela é só no privado. Eu sempre dou essa indicação. Tem até o curso em vídeo. Acho que vocês já ouviram falar do curso em vídeo. Eu sempre passo os cursos, eu falo, termina esse curso até tal período, dá para fazer, é poucas horas. E elas vão fazendo. Eu vi uma pergunta do Fabrício em relação. Deixa eu dar uma lida aqui de novo. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentaram diante de desafios relacionados à computação? Tem mais homens. Como as mulheres podem mudar esse cenário? A maior dificuldade realmente foi a questão da insegurança de você estar ali no meio. A Laís falou, por mais que você se dedique mais do que seus colegas, sempre vai ter aquele olhar de que ela está ali no grupo, mas quem fez o trabalho não foi ela, foi os colegas.
Então, tem isso, tem essa questão desse olhar diferente. E esse olhar diferente faz com que você se sinta mal, que você se sinta para baixo, que você queira desistir do curso o tempo todo, que você queira sair da área. E a outra foi e como a gente pode fazer isso é realmente abraçar as meninas, chamar, apresentar as comunidades, mostrar que elas podem fazer, mostrar exemplos de mulheres que fizeram, que trabalham na área, como elas trabalham na área, tá? Apresentar trabalhos de outras mulheres. E assim incentivar, é como se fosse as meninas que trabalham na área, as influências para essas meninas. A Joyce, eu falei da Joyce, eu sempre cito a Joyce quando eu falo de exemplos, de colegas, e sempre trago, mostro o livro da Joyce e falo, ó, gente, então vocês, as meninas que se interessaram por segurança nas minhas aulas, então eu falo, ó, já que vocês se interessaram por segurança, deixa eu apresentar para vocês essa menina aqui, e eu falo do trabalho dela. Então, mostrar realmente que existe mulheres trabalhando na área, existe mulheres fazendo um trabalho tão bom quanto os homens, ou melhor ainda, e que elas também podem trabalhar na área se elas quiserem, se elas gostarem, e apresentar essas tecnologias. É como eu falei, muitas vezes não faz parte da realidade da aluna, do aluno estar envolvido com as tecnologias. Só isso. Como a Day, ela já respondeu algumas perguntas, né? Se as meninas quiserem responder também, estão convidadas a responder essas duas perguntas que foram feitas. Mas tem uma que não foi respondida, que foi a do Jesse, que ele fala sobre... Oi? A Laine também fez uma... A Laine, a Daiane citou um pouquinho sobre como desenvolver atitudes de liderança para ajudar essas mulheres, né? Mas vamos começar do começo. O Jesse cita, como estamos em contexto acadêmico, recentemente houve uma exceção de campo de licença maternidade no currículo Lattes. O que acham das políticas públicas atuais para pensar e mitigar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na academia e no mundo do mercado de trabalho? No caso aqui, volta mais para aquela questão da licença maternidade, né, das mulheres nesse campo do mundo do trabalho. Então, o que vocês acham dessas políticas que pensam nessas dificuldades enfrentadas por essas mulheres voltadas para a parte da licença maternidade? Eu vou fazer um comentário em cima dessa pergunta, assim, não com tanta propriedade, porque eu ainda não sou mãe, né? Mas essa questão já entrou, já passou pela minha vida, assim, em relação às dificuldades. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tá cansado de saber, né, que no mercado de trabalho, muitos donos de empresas, recrutadores, né, pessoas que selecionam, levam isso em consideração, né? Inclusive já foram reportadas várias entrevistas em que o recrutador quer saber a sua idade, se você é casada, se você pretende ter filhos, daqui a quanto tempo você pretende ter filhos e tal, e levam isso em consideração, né, para contratar, o que é extremamente cruel, né? Já não basta a gente estar atrás, por todas essas questões que a gente já falou agora, ainda tem mais esse empecilho, né, que não deveria ser. Não acho que as políticas públicas sejam suficientes, né, em relação a isso. Muito ainda precisa ser feito. Tem que haver a conscientização, né, e eu vou começar a falar de política aqui não, mas esse modelo de política liberal, né, que se instalou aqui no Brasil e que muitas pessoas batem no peito para dizer que é um ótimo modelo político, né, modelo democrático e tudo mais, ele é extremamente cruel com as mulheres, né, na medida que você deixa essas decisões na mão dos homens, né? Porque se o livre mercado não quer dizer que ele é livre, só quer dizer que quem está no comando é quem vai decidir, né? Basicamente isso. E quem está no comando hoje são os homens, então eles vão decidir.
quem contratar ou que políticas implementar dentro das empresas e tudo mais. Então, se não houver políticas públicas realmente para mudar o cenário, isso não vai mudar. Se deixar o liberalismo tomar conta, é que não vai mudar mesmo. Mas, enfim, eu queria falar mais especificamente em relação ao mercado, à academia, né, ao mundo acadêmico, que foi o que Jesse citou, né, a questão da licença maternidade no currículo Lattes, porque a gente sabe que a vida do pesquisador ela é complicada, né, do pesquisador em geral, ou homens ou mulheres, porque tem que estar produzindo, né, tem índices aí para medir a produtividade do pesquisador, então ele tem que estar constantemente participando de projetos, de editais, publicando, né, dentro de programas das instituições e tudo mais. E esses índices realmente, isso é uma luta, né, que já vem há muito tempo aí de mulheres cientistas para que fosse incluído esse campo, né, no currículo Lattes, justamente para informar. No meio do meu projeto, eu tirei uma licença maternidade, no meio do meu doutorado, eu tirei uma licença maternidade. Então, justificar por que durante aquele período você não produziu o que se espera que você produza. Na minha opinião, é uma conquista, né, feminista, dentro da ciência, porém não é o suficiente, porque não adianta você ter o campo para colocar o período que você esteve em licença maternidade, se os índices não forem considerar, né? Então, é uma vitória, né? É uma conquista, mas é só um começo. Então, precisa haver a questão da igualdade da mulher na ciência, ainda também não existe, né? Precisa ser muito debatida, precisa ser colocada em pauta, porque os índices e as instituições precisam reconhecer isso aí também, né? E não haver a discriminação como há hoje em dia e como há no mercado de trabalho também, se a gente for ver no mercado privado. E pessoalmente, assim, o que eu falei no começo, que isso já me influenciou de alguma forma, tipo, às vezes você, quando começa uma carreira acadêmica, você tem suas metas, né? Então, eu vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer um doutorado, depois eu vou fazer um pós-doc, depois eu quero ter uma experiência no exterior, talvez, né, um pós-doc no exterior, depois eu quero ser pesquisadora com um índice X, né, então você tem essas metas para alcançar, e aí você vai adiando, né, como é que eu vou ter um filho durante o doutorado? Que orientador vai entender que eu vou ter que parar o meu doutorado durante 6 meses, no mínimo, para cuidar do meu filho e depois retornar como se nada tivesse acontecido. Então, é muito complicado, né? Ainda é muito complicado. A gente imagina, doutorado são 4 anos aí no mínimo, né? O meu já está indo para 5, mas imagine você ter que adiar os planos de ter filhos por 4, 5 anos, porque você sabe que não vai ter compreensão de ninguém nesse mundo cruel que está aí fora. Então, respondendo dentro da minha possibilidade, né, dentro do que eu tenho aqui para oferecer hoje, Jéssica, eu acho que é isso aí. Eu ainda estou muito insatisfeita com o que tem sido feito, mas a gente tem que ir para frente, né, e continuar lutando para conseguir conquistar mais e mais. Alguma das meninas querem complementar? Assim, é mais sobre afirmar que, beleza, conseguimos algo, mas ainda falta tanta coisa. E isso que a Gabriela falou é verdade. A gente, às vezes, vai lá e tem essa meta. Eu mesmo tenho uma meta de chegar ao pós-doutorado, mas várias pessoas perguntam para mim quando eu falo, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. As pessoas, outro questionamento. E filhos você não vai ter, não? Aí eu fico, meu Deus do céu, com tanta coisa, e o povo ainda quer me cobrar isso. Então, assim, ainda tem a cobrança de todo mundo ao seu redor, de que você tem algumas obrigações, que isso pesa muito. A gente tenta jogar pra cima, mas sabe que às vezes essa cobrança é chata. Eu também não tenho propriedade pra falar que eu também não sou mãe, igual a Gabriela, eu não sou mãe.
E às vezes penso muito sobre isso, vou chegar ao doutorado, aí a galera fala, mas você tem essa idade e quando você tiver filhos e não sei o que, eu falei, gente, calma, eu quero só terminar primeiro o mestrado, que eu não terminei ainda. E, infelizmente, assim, felizmente é uma conquista incrível, porque agora a gente vai poder colocar lá, porque as pessoas questionam, por que esse período você ficou aqui sem fazer nada? Até você explicar que foi que você saiu de licença maternidade, precisou de um tempo para cuidar do seu filho, é outros 500. Mas o que a Gabriela pontuou é certo. Vai colocar isso, mas lá no índice vai contar esse tempo para poder me colocar no índice que bata junto com o índice de um homem, que eu consiga estar no mesmo páreo que um homem no índice lá, ou ele vai desconsiderar essa informação e comparar, só simplesmente comparar pelos índices. Então, é uma conquista que eu achei fantástica, inclusive comemorei pela minha orientadora, que saiu agora de licença maternidade, que ela acabou de ter neném, comemorei por ela, inclusive, mas veio na minha cabeça, e para depois considerar esse tempo dela e contar para que no ranking ela esteja de igual com outro homem que não teve que parar para fazer para ter licença maternidade. Falta muito para fazer, muita política acadêmica, muita política no mercado de trabalho. A gente tem avanços que estão, como citado até, passos de formiga, mas, por exemplo, essa questão de desconsiderar na hora da entrevista. Toda mulher, eu acho que já deve ter passado. Se você é casada, como se o meu estado civil e o fato de eu querer ou não ter filhos influenciasse no meu desempenho de trabalho. A gente precisa mudar também essa visão, não só criar políticas e deixar as pessoas lá na estrutura com a visão errada, porque a política não adianta de nada se a pessoa faz ali por cumprir tabela, mas ela te trata como inferior na vida real. Tem coisas que tem que sair apenas do papel, né? Tem que ser colocadas na prática também. Isso é uma verdade, né? É uma realidade. Deixa eu pular aqui só para complementar a questão da pergunta da Alaine. Eu sempre tenho medo de errar seu nome, desculpa. Mas desde terça-feira eu tenho medo de errar o nome dela, mas enfim. Ela traz o questionamento de como desenvolver essas atitudes de liderança, como isso pode ajudar, né, as mulheres. E acho que um pouco do que a gente discutiu aqui já meio que responde, né, um tanto essa pergunta. Porque o fato, o que traz essa ajuda, né, é muito a nossa posição, a nossa vontade de incentivar, de mostrar que é possível, que eu posso estar ali sendo mulher, ocupando o mesmo espaço, estando na mesma posição, fazendo bem da mesma forma que todos fazem, né? Então, é uma realidade isso. E eu acredito que é dessa forma que a gente consegue desenvolver essas atitudes em outras mulheres, a partir dessa inspiração que você acaba distribuindo para outras mulheres com ações que você mesmo faz, né? Se vocês quiserem complementar, por favor, fique à vontade. E Fabrício pode fazer pergunta. Pode fazer a pergunta. A gente ainda está em tempo, está quase estourando, mas a gente ainda pode responder uma pergunta. Anne pergunta no chat mesmo? Pode ser. A Juliana colocou, né? Esse tá isso mesmo, pode falar. Porque não é toda mulher que tem filho, não, tá, gente? Tem mulher que o filho para ela é a carreira dela, é o trabalho dela. Eu já vi isso. É engraçado que normaliza quando é homem, né? Quando o homem fala, eu não quero ter filhos, meus filhos são meus futuros de trabalho. Ninguém questiona. Agora, se eu disser eu não quero ter filho, Ave Maria. É uma briga para 7 dias e 7 noites seguidas. Mas normalize. Eu não tô dizendo que eu não quero. Às vezes eu repenso. Eu penso muito ainda sobre ter filhos ou não. Ainda tenho esse pezinho. Mas vamos procurar respeitar, tá? As mulheres que dizem que não quer ter filhos. Tem mulher que não quer, gente. E acabou. E é a vontade dela. Respeita igual você. Se fosse não. Respeita igual o que ela tá falando. Ela é um ser humano que tem direitos.
É verdade. É uma questão que ainda é muito, muito estranha, né, de se abordar, porque é como se as pessoas olhassem para mulheres como se fosse simplesmente uma máquina de fazer filho, e é isso aí, não tem decisão, não precisa ter, para quê? É meio estranho até de se encarar uma coisa dessa. Mas enfim, o Fabrício perguntou: os cursos de computação são bastante competitivos no sentido dos discentes. Como vocês mulheres se situavam nesses desafios do curso de computação na trajetória de vocês? É isso. Como vocês, meninas, se situavam nesses desafios na trajetória? Eu acredito que parte daquilo que o pessoal foi falando, né, as meninas já foram comentando, responde bem, né, porque foi a visão de cada uma da trajetória acadêmica, de como ingressou na faculdade, os desafios para poder colocar em prática aquilo que estava sendo visto em sala. E é interessante porque um ponto que na pergunta do Fabrício ele fala é sobre essa questão da competitividade, né, e de fato é uma briga que precisa ser travada diariamente, né, porque quando você começa na universidade, quando você tem os desafios próprios de compreender o conteúdo que está sendo apresentado, realizar as atividades, mas para além disso, né? Então, eu acredito que, diante de tudo que foi sendo partilhado, das experiências, contemplou muito isso, que a gente vê essa briga voraz, né? Aqueles que também querem muito se destacar, mas que, diante de tudo isso, é importante ver que, e pegando um gancho com a pergunta da Alaine também, né, esse papel de liderança, é quando você vê profissionais que inspiram você a dar o seu melhor, né, olhar para as suas potências. Então, se a sua identificação é com banco de dados, então se lance no banco de dados. Se a sua identificação é com rede, se lance em rede. Se a sua identificação é com a área de estágio, se lance nessa área. Então, assim, eu acredito que é muito também uma forma como nós nos posicionamos diante daquilo que os docentes apresentam para nós enquanto discentes, né? Então, eu não posso simplesmente absorver tudo que vai sendo dito, porque muitas vezes é uma palavra de incentivo, mas muitas vezes pode mitigar um potencial que está ali, que pode ser explorado. Então, não sei se eu respondi bem, mas assim, eu só compreendo que a partir do que foi perguntado, a gente foi partilhando as experiências, né? E em sala de aula, essa disputa, ela ocorre, né? Desde a pré-escola. É o coleguinha que quer chamar mais a atenção do professor e que muitas vezes, se você não tiver também uma voz ativa, né? Isso pode ser uma grande barreira, mas eu acredito que sim, né? Se houver esse olhar atento e esse cuidado para que não sejam as vozes que vão abafar a nossa voz também, né? Eu acredito que, pelo nosso exemplo, pelo exemplo de outras mulheres que vieram entre nós dentro dos cursos na área de computação, outras meninas também verão a beleza e a importância, né? Eu falo beleza porque é belo, né? Quando você vê que a gente vai desconstruindo muitos olhares de que é só isso, é só aquilo. Não, a gente pode dar o nosso melhor onde nós estivermos, né? Então, enfim, é só mesmo para complementar aquilo tudo que já foi sendo partilhado com tanta propriedade. É isso, gente. Acho que já estamos quase no nosso tempo limite. Foi extremamente gratificante conversar com cada uma de vocês. Mesmo que eu tenha conhecido a maioria aqui agora, eu com certeza quero ter contato com vocês futuramente. Por favor, me mandem os WhatsApp, os Instagram, por favor, me mandem. Eu agradeço demais todo mundo, não só as meninas convidadas, como também todos que estão aqui, né? Que ficaram aqui todo esse tempo com a gente, participando desse diálogo maravilhoso. Eu agradeço muito as alunas também que se inscreveram no projeto e que talvez, quem sabe, algum dia a gente possa fazer novamente essa reunião e discutir mais sobre essa importância que é gigante, é uma conquista cada vez mais, a cada diálogo é uma conquista nova.
Então eu agradeço muito a presença de todo mundo. E muito, muito obrigado para todos que estiveram aqui. E eu deixo aberto para vocês, meninas, se quiserem falar mais alguma coisa. Fiquem à vontade. As meninas são tímidas, então eu vou agradecer um pouquinho também. Eu estou aqui me dividindo entre algumas coisas. Não consegui acompanhar tudo, mas vou ver com calma, estou gravando. E coisas muito importantes. Fez a gente fez refletir um pouquinho sobre o estágio, a importância do estágio, talvez prático, também um estágio que não seja só na área de licenciatura e segurança que alguns colegas apresentaram aí. Então, tudo é reflexão, foi positivo e eu tenho certeza que vai ter mais coisas ainda quando eu ver o vídeo completo. Agradecer cada um, a Celia, a Gabriela, a Joyce, a Laís, a Dai, você, Anne, pelas palavras aí. Só queria reforçar uma coisa em cima da pergunta do Fabrício, que ele falou da competitividade na área de computação. E a competitividade existe, mas muitas vezes as mulheres se destacam, as mulheres são as melhores da turma. A turma da Celita aí, para não me negar, tinham duas meninas super poderosas, não era três, mas tinham duas, tinha a Celita, tem a Lana também, foi da sua turma, aliás, né, que também era muito competente, aliás, pode-se falar que era um trio, então tem mulheres que se destacam, e na turma da Celita foi assim, na turma da Lana foi assim, a turma da Dai talvez poderia ter ficado sozinho, a gente não sentiu essa força tão grande, mas a própria Dai e a Dailma eram referências também dentro da turma. Então tem mulheres muito boas e muito competentes. Às vezes alguns homens ficam até intimidados também quando conseguem ver, e talvez por isso eu já ouvi algumas mulheres falando, alguns são um pouco agressivos, porque eles, o homem geralmente acha que tem que ser superior, e muitas vezes ele não é, ele não é, as alunas são muitas vezes mais competentes, as mulheres geralmente se dedicam mais àquilo que elas querem fazer, quando fazem com o outro, a mulher geralmente é mais dedicada, e é muito comum a mulher que realmente quer fazer computação ela se destacar. O resultado são vocês que estão aí, né? Então, são sempre destaques realmente. Parabenizar mais uma vez. Deixar aí para que cada um possa se despedir, dar a última palavra. E mais uma vez só agradecer, viu? Grande beijo para vocês. É isso, pessoas. Pode falar, Gabi. Não, eu só queria me despedir mesmo. Gostei demais dessa fala do professor Norato, né, mostrando aí o quanto vocês se destacam aí, né, as mulheres do curso se destacando, e eu acho isso, eu concordo com ele, isso é muito verdade. Eu tenho essa experiência, né, como professora há alguns anos, de ver essas meninas se destacando realmente, né, aquelas que têm o incentivo, vão lá e se destacam, isso é muito legal de ver, e nós como educadoras também temos que fazer nossa parte, né, incentivar. Adorei esse encontro, muito obrigada mais uma vez pelo convite, espero sim que a gente continue em contato, se tiver outras oportunidades da gente, né, se encontrar novamente, já me coloco à disposição, vou passar meus contatos para vocês. Semana que vem estou aí na terrinha também, fazer aquele São João dentro de casa, passar esse friozinho aí, cansei do calor, mas só isso, só agradecer, gratidão por essa tarde, me enriqueceu demais, adorei ouvir a história de vocês, compartilhar um pouquinho da minha também. Agradecer a todos que ficaram, né, participaram, nos ouviram, fizeram perguntas. Obrigada aos homens também, né, que participaram bastante aí no chat, nas perguntas, por nos prestigiarem e por terem essa vontade, né, de conhecer mais sobre o mundo feminino na tecnologia, e que são aí os nossos parceiros que a gente tanto precisa, né, para continuar combatendo os problemas, os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, e inspirar cada vez mais mulheres também a seguir esses caminhos. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e até a próxima. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. Obrigada também, professor Norato, pelas palavras agora no final.
uma coisa que eu poderia complementar também na sua fala é uma coisa que eu tenho comigo desde sempre, sabe? Eu acho que cabe até para vocês que são do meio acadêmico, é vocês estudarem para ser referência. Porque por mais que a gente estude e a gente acaba influenciando essas pessoas, entendeu? E aí no final, quando elas se formam, elas vão ter aquela lembrança daquele professor que fez a diferença para eles, entendeu? Então, tanto no meio acadêmico quanto no meio do mercado de trabalho mesmo, você estudar para ser referência, você também vai ser sempre lembrado como aquele profissional que pode acabar complementando em alguma coisa, sabe? Aquele profissional que te passa confiança, entendeu? Em algum projeto, alguém vai lembrar de você e vai te convidar para participar daquele projeto. Então é isso. Obrigada. Bom, quero agradecer também o convite e a conhecer, né? E rever o Celita ali. Foi bom saber que você já é uma conhecida. Obrigada pelo convite. Obrigado por todos que ficaram aqui também, nos ouvindo, né? Prestigiando e também compartilhando também através do chat. E é aquela coisa, né? A gente vai, uma andorinha só faz o verão, tá, beleza. Mas se ela não fizer a parte dela, ninguém mais também vai fazer a parte. Então vamos fazendo a nossa parte, vamos também fazer o que a Jéssica falou. E estudar para ser referência, para que aquela aluna, quando saia lá na frente, diga, não, se a minha professora disse que eu consigo, então eu vou. E vamos lutar, vamos na cara e na coragem, gente. Vamos parar com esse negócio. Tudo bem que a gente fica assustado, não vamos mentir, mas vamos na cara, vamos meter a cara, né? Se os homens podem meter a cara, por que a gente também não pode meter a cara? Vamos meter a cara, vamos lá. Vamos mostrar. Aqui a gente veio e, como o Norato falou, a gente quer, a gente é capaz, a gente consegue. E o lugar de mulher é onde ela quiser. Falar, gente, obrigada pelo convite. Foi um prazer rever algumas das meninas e conhecer outras, tá? Eu vou deixar uma frase que eu sempre digo para as meninas, é que se alguém faz, vocês também podem fazer. Então, sempre procurar fazer. Se você quer entrar na área de tecnologia, você pode entrar na área de tecnologia. Se você quer aprender, você pode aprender, tá? Então, é só querer, realmente vai ter várias dificuldades, a gente encontra várias dificuldades. Eu sei que para alguns, quando escutam o nosso relato, acham, não, eu não foi isso tudo, estão exagerando, mas para quem não passou pelas situações, sempre é um exagero, vai ter dificuldades, mas somos mulheres, conseguimos passar pelas dificuldades, tá? Então é isso, foi um prazer, tenham uma boa tarde a todos. E fale comigo também no Instagram, eu já falei com a Aine, eu acho, tá? Também só agradecer, né? Foi uma alegria participar dessa tarde com vocês, né? Só dizer que foi um sucesso participar agora, porque eu fiquei sem internet do provedor, mas os dados deram conta. E aí, que alegria, né? Então, muito obrigada pelo convite. Partilho para vocês que se eu estou aqui hoje, né, tendo concluído também a licenciatura, muito se deve porque professores como o professor Norato e o professor Jessinelli acreditaram, né? Então, vocês também, meninos, acreditem nas colegas de vocês, nas alunas de vocês, né? E isso não só sob uma perspectiva, como foi dito, né? Elas vão ser melhores. Não, mas é porque todos temos as oportunidades, né? Então, sejam esses que incentivam a cada um dar o seu melhor. Então, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Até a próxima, gente. Cheiro. Um beijo.